início então a mais uma videoaula sobre a articulação temporomandibular, na qual abordaremos conceitos iniciais sobre as principais DTMs, tá? As desordens temporomandibulares, com enfoque principalmente imaginológico. Muito bem. Nesse sentido, pessoal, quando a gente pensa no estudo da ATM, né, três são os tópicos que eu tenho que estar em mente, que eu tenho que fazer passo a passo, degrau a degrau, para conseguir chegar no entendimento global do meu assunto. Né? O primeiro tópico, sem dúvida, é o conhecimento muito bom sobre a anatomia da minha articulação temporomandibular, tá? E quando eu digo conhecimento anatômico, eu entendo como a anatomia propriamente dita e também parâmetros de normalidade, principalmente as questões dos espaços articulares, né? Isso vai ser um importante parâmetro na avaliação posterior das minhas desordens relacionadas aos espaços articulares, tá bom? A partir do momento que eu tenho uma formação muito sólida com base na anatomia da TM, eu posso dar o meu segundo passo, posso subir o meu segundo degrau. Qual que é o meu segundo degrau? Conhecer as DTMs, as desordens temporomandibulares. Quais são as principais condições patológicas que podem afetar a minha articulação temporomandibular, quebrando esse equilíbrio, né? E automaticamente me levando a uma alteração clínica e imaginológica do meu paciente. A partir do momento que eu tenho, então, o conhecimento anatômico muito bem sólido comigo, tenho o conhecimento sólido das principais DTMs, agora, então, eu consigo, então, propor as principais modalidades terapêuticas, pensando caso a caso, de uma forma individual, de acordo com o meu diagnóstico clínico, de acordo com o meu diagnóstico imaginológico. Né? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque DTM é uma especialidade na odontologia, né? E então a gente tem que entender que o conhecimento que nós deveríamos ter sobre a ATM é enorme. Tá? E não simplesmente tratar todos os pacientes como um diagnóstico único, no qual a gente vê muito isso na prática. Né? Então a gente tem que entender que é uma série de alterações que podem afetar a TM, e sendo uma série de alterações, eu tenho uma série de diagnósticos. Se eu tenho uma série de diagnósticos, são uma série de modalidades terapêuticas. Então é um conhecimento muito complexo, que, na minha opinião, necessita a intervenção, né, de um especialista na área para um correto diagnóstico, consequentemente uma correta conduta terapêutica. Né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Né? E com base até nisso, pessoal, o objetivo meu hoje aqui, né, nessa videoaula, justamente não é a gente abordar todas as condições de TM. Como eu falei para vocês, é uma especialidade. Né? Então, eu vou abordar um grupo, tá? Um grupo inicial, e desta forma passar para vocês até a linha de raciocínio ou a linha de estudos dos demais grupos. Né? Como que a gente deve abordar, como a gente deve entender, trabalhar e estudar os demais grupos. Né? Então o objetivo de hoje é apresentar as principais alterações e abordar de uma forma um pouco mais detalhada um desses grupos. Tá? E daí passando para vocês a metodologia de aprendizado. Tá bom? Muito bem, então vamos começar então falando um pouquinho da nossa DTM, das desordens temporomandibulares, tá? Se a gente vai na definição, o que significa uma DTM? É um conjunto de alterações que afetam os componentes da articulação temporomandibular, sejam os componentes ósseos ou moles. Então, se a gente voltar lá na anatomia, o que nós temos? Componentes ósseos da articulação temporomandibular, basicamente representado pelo osso temporal, que seria a fossa articular e eminência articular, então fossa articular e eminência articular, e pela mandíbula, pela cabeça da mandíbula. Tá? Então esses são os principais componentes ósseos da TM. Como componentes moles, pessoal, eu tenho o disco articular, a cápsula articular, os ligamentos articulares e a parte muscular. Tá? Então dito como componentes moles da TM. E quando eu penso numa DTM, o que implica isso, pessoal? Que eu perdi esse equilíbrio, eu perdi a normalidade que eu tinha desses componentes ósseos e ou moles, né? Levando então
podendo levar meu paciente à apresentação de sinais e sintomas, né? E nesse sentido, quais são os principais sinais e sintomas que a gente vai observar no nosso paciente, né? Então, como principal sintoma, sem dúvida, é o mais característico, dor local ou irradiada, né? E como sinais, aquilo que a gente vai observar, detectar no nosso paciente, nós temos o ruído articular, muito característico dos processos de deslocamento de disco, né, que é o estalido, crepitação, alteração do movimento mandibular, seja de limitação de abertura, seja de desvio durante a abertura e espasmos musculares. Então aqui estão os principais sinais e sintomas que nós iremos observar ou detectar, ou o paciente vai relatar durante o exame odontológico do nosso paciente. Muito bem. Só para a gente ter uma ideia de prevalência, pessoal, 75% da população apresenta um sinal de DTM. Tá? 33% a 39%, então vamos imaginar, 35% presença de um sintoma, principalmente a dor. Tá? E 7%, alguns trabalhos variando até 12%, necessitam de tratamento. Ou seja, 1 a cada 10 pacientes vão precisar de um tratamento adequado, talvez essa palavra é muito importante, adequado para uma DTM. Né? Então, a prevalência de DTM é extremamente alta, né? Então os estudos mostram essa variação de 5 a 12%, vamos entender como 10%, 1 a cada 10 pacientes necessitam de uma intervenção especializada para um diagnóstico correto e, consequentemente, uma conduta correta para uma desordem temporomandibular. Muito bem. E quando a gente pensa em DTM, pessoal, quais são as principais alterações, tá? Então existe uma série de classificações, tá? Então, autores que propõem, eu tentei aqui fazer uma junção das principais classificações utilizadas e desta forma propor algo mais didático, de uma forma que facilite o nosso entendimento, facilite o nosso estudo das desordens temporomandibulares, tá? Nesse sentido, pessoal, eu dividi as DTMs em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos, né? Que inclui as desordens musculares, desordens ou doenças inflamatórias, desordens de desenvolvimento, as desordens morfológicas adaptativas degenerativas, as desordens articulares, seja óssea, seja de tecido mole, principalmente disco, as neoplasias, as fraturas e miscelâneas, né? Alguns outros achados que são importantes no entendimento de DTM. Nesse sentido, pessoal, o diagnóstico da DTM, ele se dá principalmente pelo exame clínico, avaliação de sinais e sintomas relacionados à DTM. Para isso, pessoal, eu tenho guias, eu tenho roteiros específicos de uma correta avaliação clínica que vocês vão aprender principalmente na disciplina de DTM, tá? Como se faz um exame clínico adequado, correto para avaliação da articulação temporomandibular. E com base nesse diagnóstico clínico, nós temos que desordens musculares e inflamatórias, atenção para essa informação, só são detectadas, só são observadas durante o diagnóstico clínico, né? Sendo que as demais, elas podem ser detectadas ou confirmadas por exames imaginológicos. Então, normalmente eu faço exame clínico e se eu estou diante de uma possibilidade de uma desordem, seja desenvolvimento, seja uma morfológica, articulares, neoplasia, fraturas ou miscelânea, eu posso ter essa confirmação e até mesmo entender o grau dessa alteração através de um exame imaginológico apropriado que iremos abordar com vocês também, tá bom? Muito bem. Então, pensando que o tópico principal, o enfoque principal na aula de hoje são as alterações imaginológicas, eu vou tirar dessa classificação as alterações
musculares e inflamatórias, uma vez que, como eu disse, o diagnóstico é praticamente ou quase que exclusivamente clínico, associação de sinais e sintomas. Tá? Então eu tiro esses dois grupos e iremos discutir um pouquinho esses demais grupos no qual o diagnóstico imaginológico ele é importante, ele tem um papel interessante na confirmação e no entendimento da magnitude dessa alteração. Tá? Então, de uma forma bem rápida, eu vou passar por todos os grupos, apresentando as principais alterações que tem em cada grupo, e depois, de uma forma mais detalhada para a videoaula de hoje, nós iremos trabalhar com vocês as desordens de desenvolvimento, que é essa primeira aqui, tá bom? Então, agora eu vou passar por todos os grupos, apresentando as principais alterações que eu tenho em cada grupo. Primeiro grupo, alterações de desenvolvimento. O que implica esse termo, pessoal? Alterações de desenvolvimento. Como o próprio nome diz, né? Desenvolvimento. Durante o desenvolvimento das minhas estruturas ósseas, da articulação temporomandibular, tá? E aqui eu vou incluir também o processo coronoide. Durante o seu desenvolvimento, eu posso ter um fator etiológico, seja intrínseco ou extrínseco, por exemplo, um trauma, infecções recorrentes, otites recorrentes também é comum, de tal forma que vai alterar o desenvolvimento normal da cabeça de mandíbula e ou processo coronoide, né? Levando às seguintes condições do meu paciente: a aplasia de cabeça de mandíbula, que seria a ausência de cabeça de mandíbula, que a gente vai discutir com vocês adiante, a hiperplasia, o aumento do tamanho da cabeça de mandíbula, ao contrário, a hipoplasia e o côndilo bífido. E do processo coronoide, principalmente o quadro de hiperplasia de processo coronoide, que iremos discutir a seguir com vocês. Tá? No segundo grupo, pessoal, seriam as alterações, as desordens morfológicas adaptativas degenerativas. O que eu entendo isso, pessoal? Que minha articulação agora formada, entrando num conceito funcional, eu posso ter fatores, novamente, intrínseco, mas principalmente extrínseco, por exemplo, uma sobrefunção, uma parafunção, uma sobrecarga, enfim, fatores extrínsecos que vão levar a alterações morfológicas dessa minha articulação temporomandibular, pensando nos componentes ósseos. Num primeiro momento, eu posso considerar que o meu organismo tenta se adaptar, por isso que é considerada como desordens morfológicas adaptativas. Então, eu posso tentar meu organismo tentando se adaptar a uma parafunção, a uma sobrecarga, mas em momento seguinte, normalmente essa adaptação sendo quebrada e agora eu levando meu paciente ou minha cabeça de mandíbula a uma condição degenerativa, né? Uma osteoartrite, por exemplo, né? Então daí isso significa que eu quebrei o parâmetro, né? Ou nível adaptativo, e agora eu tenho uma condição degenerativa. E normalmente essa condição degenerativa vai estar associada, normalmente ela vai ter uma chance maior de estar associada com sintomatologia no meu paciente, né? Com o quadro de sinais e sintomas no meu paciente. Nesse sentido, pessoal, as principais alterações adaptativas e ou degenerativas são o aplanamento, a eburnização, erosão, cisto subcondral e os osteófitos. Tá? Essas são as principais condições adaptativas e degenerativas. O aplanamento é uma condição, entre aspas, que eu digo como coringa. Por que coringa? Porque ela é tanto um sinal, pode ser um sinal de adaptação, quanto já pode ser um sinal de degeneração, uma osteoartrite. Tá? Os demais sinais, eburnização, erosão, cisto subcondral e osteófitos, já são sinais de processos degenerativos. Então, quando eu detecto uma eburnização, uma erosão, um cisto subcondral, um osteófito, eu já estou diante de um paciente que tem sinais degenerativos na minha articulação temporomandibular. Terceiro grupo de articulação, pessoal, são as desordens articulares. E agora eu vou dividir essas desordens articulares em desordens ósseas e desordens tecidos moles, né? Desordens do disco. Das desordens articulares, parte 1, óssea,
eu vou destacar aqui a alteração dos espaços, né, alterações dos espaços articulares, né, daquela relação que eu tenho então entre cabeça de mandíbula e fossa mandibular, ou fossa articular. Então eu tenho que ter uma articulação, um espaço mantido para que eu tenha uma correta função dessa minha articulação, e eu tenho algumas situações que vão levar à quebra desses espaços articulares, reduzindo, aumentando, levando a uma anquilose e, consequentemente, podendo alterar a função do meu paciente, né? E automaticamente, também no segundo ponto, como está destacado aqui no slide, alterando o perfil de excursão mandibular, né? Levando o paciente, podendo levar esse paciente a uma hiperexcursão ou uma hipoexcursão mandibular, né? Durante o momento de abertura e fechamento da boca. Desordem articulares, parte 2, alterações de disco, pessoal. Essa alteração de disco, muito comum na minha população, que são os deslocamentos de disco, né? O deslocamento para anterior, posterior, medial, lateral, e esse deslocamento podendo ser classificado com redução, sem redução, tá? De uma forma bem simples, né? O que é a redução? O que é um deslocamento do disco com redução? É aquele perfil do paciente que tem paciente em boca fechada, ele tem o disco articular deslocado, normalmente para anterior, que é a forma mais frequente, mas durante o movimento de abertura, esse movimento mandibular de abertura, esse disco entra em posição. Então isso é chamado com redução. E quando ele fecha a boca, o disco sai novamente da sua posição normal, né? Então tudo isso vai ser trabalhado com vocês de uma forma adequada, explicando com detalhes e como que eu faço o diagnóstico e as condutas terapêuticas também, tá bom? E o deslocamento sem redução significa que durante o movimento de abertura eu não tenho essa recaptação do meu disco articular, tá bom? Em seguida, pessoal, as neoplasias, né, podendo ser as neoplasias benignas e malignas que podem afetar a articulação temporomandibular. Seguido das fraturas ósseas, a fratura condilar e subcondilar, né, as fraturas altas e baixas da minha cabeça e mandíbula, e outras situações miscelâneas que a gente chama, né, que não se classifica dentro de um grupo em particular, né, são situações pontuais. Por exemplo, presença de corpos articulares livres, cisto ósseo simples na minha articulação temporomandibular, variações anatômicas que podem mimetizar lesões ósseas e assim por diante, tá? Então, nesse contexto, aqui estão as principais desordens temporomandibulares, tá bom? Na videoaula de hoje, pessoal, então aqui só antes de entrar especificamente nas desordens de desenvolvimento, aqui uma tabela, então, né, meio que resumindo todas as possíveis ou as mais frequentes, né, as mais prevalentes alterações. Então, na minha esquerda eu tenho os grupos e aqui as condições patológicas, né? Então, como foi passado para vocês de uma forma bem sucinta, os principais grupos e as principais condições patológicas. Lembrando que as desordens musculares, desordens inflamatórias, elas estão até em verde aqui porque são normalmente um diagnóstico exclusivamente clínico, né? A imagem tem pouco valor nesse perfil de diagnóstico dessas duas alterações, tá bom? Na videoaula de hoje, pessoal, conversaremos um pouquinho sobre as desordens de desenvolvimento. Muito bem. Pessoal, antes de entrarmos também nas desordens de desenvolvimento, aqui eu só quis apresentar para vocês as principais modalidades usadas em diagnóstico imaginológico. A radiografia panorâmica é a modalidade talvez mais utilizada pelo clínico, porém com pouco valor diagnóstico de ATM, né? Então ela vai ser aquela característica de achado imaginológico, né? Eu pedi uma panorâmica para avaliar uma outra condição e às vezes eu encontro alterações na articulação temporomandibulares, mas para aparecer uma radiografia panorâmica, normalmente essas alterações já têm que estar um pouquinho mais avançadas, né? Por isso que a radiografia panorâmica ela não é considerada um exame de eleição para a avaliação da articulação temporomandibular, tá bom? O mesmo se aplica para a radiografia panorâmica com protocolo modificado para TM, tá? É uma radiografia até que bastante solicitada. Ela dá um detalhamento um pouquinho superior das características ósseas
e um pouquinho sobre a excursão mandibular, tá? Mas como ela é uma imagem 2D também, eu vou ter um pouquinho de dificuldade de avaliar com detalhes alterações ósseas e também eu não consigo avaliação de tecidos moles, alterações de disco, né? E aqui embaixo agora, sem dúvida, o padrão ouro para tecido ósseo, que é tomografia computadorizada, né? Então se eu quero avaliar alterações ósseas na minha articulação temporomandibular, então como eu falei para vocês, por exemplo, uma alteração de desenvolvimento, uma alteração morfológica adaptativa, degenerativa, questão de espaços articulares, neoplasias, fraturas, algumas miscelâneas, a tomografia computadorizada cai muito bem, né? Por quê? Porque ela tem essa definição óssea sem sobreposição, como nós já abordamos com vocês em aulas anteriores sobre tomografia computadorizada, né? Então, para avaliação de componentes ósseos, ela cai muito bem. E a ressonância magnética no padrão ouro para avaliação de disco articular, né? Então, se eu estou diante de um paciente com diagnóstico provável de desordem articular do tipo de disco, né? Então, deslocamento de disco, uma alteração de disco, sem dúvida a ressonância magnética é o exame de eleição para essa avaliação. Em alguns casos, até o complemento, né? A tomografia mais uma ressonância, quando eu quero avaliar, quando eu tenho um objetivo num paciente de avaliar esses dois componentes, ósseo mais tecidos moles. Muito bem, e agora sim, vamos falar um pouquinho desse primeiro grupo, tá? Então, novamente, pessoal, nós não temos tempo hábil de trabalhar com vocês todos esses grupos. Então, eu escolhi esse primeiro grupo, desordens de desenvolvimento, nós iremos trabalhar com vocês na videoaula sobre esse grupo, tá bom? E os outros grupos, eu estou deixando uma tabela com a classificação de uma forma mais didática, para que vocês consigam estudar, e qualquer dúvida, com certeza pode procurar toda a equipe de professores da disciplina, tá bom? Então vamos falar um pouquinho das desordens de desenvolvimento, né? Como eu já adiantei um pouquinho, eu entendo desordem de desenvolvimento quando eu tenho uma alteração durante a formação da minha estrutura, no caso aqui da minha ATM. Então eu posso ter fatores intrínsecos ou extrínsecos que podem afetar o desenvolvimento dos meus componentes ósseos da minha TM, seja na cabeça de mandíbula, que seria a aplasia de cabeça de mandíbula, hiperplasia, hipoplasia e o côndilo bífido, ou do meu processo coronoide, que seria a hiperplasia do processo coronoide, tá? Então vamos trabalhar agora cada uma delas de forma isolada, começando pela aplasia de cabeça de mandíbula, tá? A aplasia seria a não formação de cabeça de mandíbula, tá? A não formação total da cabeça de mandíbula, que é uma condição muito rara, tá bom? E essa não formação da cabeça de mandíbula, pessoal, ela pode ser congênita, normalmente associado a síndromes, tá? Ou pode ser secundária. Secundárias a quê? Principalmente trauma. Então, um trauma que uma paciente sofreu durante a formação, durante o desenvolvimento da minha cabeça de mandíbula e, consequentemente, não se continua, não há a formação dessa estrutura anatômica, tá? Quando a gente pensa, ou pode ser também idiopática, que seria idiopática, que não se encaixa aquele paciente que tem a aplasia, que eu não consigo relacionar esse paciente a nenhuma síndrome e em seu histórico também não tem nenhuma condição secundária, né? Traumas ou infecções recorrentes de ouvido, por exemplo, otites recorrente, radioterapia de cabeça, enfim. Então eu não consigo achar uma situação que eu consiga aplicar a ele uma causa secundária para a não formação da minha cabeça de mandíbula. Então eu classifico daí como idiopática. Muito bem, pessoal. Então essa aplasia podendo ser unilateral ou bilateral, conforme mostrado nesse meu paciente, né, no qual aqui uma reconstrução 3D, uma radiografia panorâmica, aqui uma reconstrução 3D, mostrando a não formação da minha cabeça de mandíbula. Então esse paciente é classificado como aplasia, né, a não formação da cabeça de mandíbula, tá? Podendo ser primária, congênita, né, primária relacionada a síndrome, congênita relacionada a algum fator externo, normalmente trauma, ou idiopática, tá? Quando eu penso em primária, pessoal, quando eu penso em síndrome, a principal síndrome que pode levar a uma aplasia ou uma
hipoplasia, né, de cabeça de mandíbula é síndrome de Treacher-Collins, né? Que quem assistiu o filme, quem não assistiu, vale muito a pena, que é o filme Extraordinário, que justamente conta a história desse menino, que é portador dessa síndrome de Treacher-Collins, né? E, consequentemente, todas as alterações morfológicas atribuídas à síndrome, né? E uma delas é essa aplasia de cabeça de mandíbula, ou se não for uma aplasia total, uma hipoplasia, né? Uma formação reduzida da cabeça de mandíbula, né? E também outros fatores que também normalmente estão associados também à síndrome, né? Então, como eu falei para vocês, é um filme muito interessante. Quem não assistiu, vale muito a pena assistir. É um filme muito bonito e ele traz muito bem a característica dessa síndrome, que tem reflexões direto no contexto odontológico, né, em região de cabeça. Muito bem. Próxima situação, pessoal, a hipoplasia e seu oposto, a hiperplasia de cabeça de mandíbula, né? Como o próprio nome diz, hipoplasia é meu paciente que possui uma cabeça de mandíbula com dimensões reduzidas. Hiperplasia, meu paciente que possui minha cabeça de mandíbula com dimensões aumentadas. Por que acontece isso? Por que a cabeça de mandíbula ela pode estar diminuída? Por que ela pode estar aumentada? Uma daquelas três situações. Pode ser primária, associada à síndrome, pode ser um fator secundário, né, como está aqui no slide, trauma, infecção, alterações hormonais, genético, ou pode ser idiopático. Né? Então, eu posso estar diante de qualquer uma dessas três frentes que podem ser o fator etiológico dessa alteração dimensional, seja para mais hiperplasia, seja para menos hipoplasia. Para isso, pessoal, para eu falar em hipoplasia, para eu falar em hiperplasia, eu tenho que saber o que é o normal. Então, a partir do momento que eu tenho a dimensão normal, seja numa visão anterior-posterior, seja uma visão médio-lateral, eu consigo então aplicar o meu diagnóstico de hiperplasia ou hipoplasia. Nesse sentido, o que eu tenho? Tamanho normal, no sentido anteroposterior na minha cabeça e mandíbula, tamanho normal de 8 a 10 milímetros, tá? E no sentido médio lateral, né, eu tenho um tamanho entre 8 e 10 milímetros, tá? Então isso é o que eu espero. Tamanhos menores que esses parâmetros eu considero como hipoplasia, tamanhos maiores, hiperplasia de mandíbula. Quais são as implicações clínicas dessas alterações morfológicas, pessoal? Para mais dimensionais, para mais ou para menos? Depende, tem paciente que eu tenho alteração morfológica, eu tenho uma hipoplasia ou tem uma hiperplasia sem alteração nenhuma, sem sintomatologia nenhuma, então são os pacientes assintomáticos, e eu tenho paciente que tem alteração dimensional, levando, consequentemente, a alteração de disco, alteração degenerativas locais, podendo, então, meu paciente apresentar, então, uma sintomatologia. Então, eu ter alteração de desenvolvimento, hiperplasia e hipoplasia, não automaticamente implica em sintomatologia. Então, eu tenho que pegar minha imagem, aliar ou unir com o meu diagnóstico, com a minha avaliação clínica, né? Para saber se tem ou não uma variação clínica atribuída, tá? Aqui um exemplo de um paciente com hipoplasia de cabeça de mandíbula, então uma dimensão reduzida, contrapondo aqui um paciente com uma hiperplasia, né? Uma dimensão aumentada de cabeça de mandíbula. Aqui o zoom da hipoplasia e o zoom da hiperplasia, tá? Alterações de desenvolvimento. Aqui uma tomografia num corte axial, mostrando então um tamanho aumentado da minha cabeça de mandíbula nesse corte axial, caracterizando como hiperplasia, que o mesmo paciente num corte coronal. Então eu observo aqui uma cabeça de mandíbula normal, do meu lado aqui direito do meu paciente, e do lado esquerdo do meu paciente eu observo então esse tamanho aumentado, uma hiperplasia de cabeça de mandíbula. Tá? Aqui mais um quadro de hipoplasia de mandíbula e uma série de imagens tomográficas. Tá? Esse quadro é muito interessante, né? Esse aqui é um artigo retirado da literatura, que ele atribui essa hipoplasia de cabeça a otites recorrentes, né? Então aquela criança
principalmente entre 2 e 3 anos de idade, que tem otites recorrentes e automaticamente essa otite recorrente pela proximidade com a articulação temporomandibular, levando a uma alteração do desenvolvimento dessa articulação. Tá? E podendo levar a alterações sintomáticas no paciente, né? E também alterações funcionais, morfológicas, anatômicas, né? Como mostrado aqui nesse mesmo artigo desse mesmo paciente, reconstrução tridimensional. Tá? Quando eu tenho esse processo de hipoplasia ou hiperplasia, um sinal característico é a assimetria facial. Então, isso é durante o exame clínico um ponto que eu posso observar que pode ser um indício de alteração de desenvolvimento, justamente é uma assimetria facial. Então, um indicativo forte de um processo degenerativo. Côndilo bífido, pessoal. Côndilo bífido é essa depressão, uma depressão que eu observo, uma depressão vertical que eu observo na cabeça de mandíbula, tá? E essa depressão que eu observo, normalmente ela está associada a uma diminuição do suprimento sanguíneo durante a formação da cabeça de mandíbula, levando a não formação correta da cabeça de mandíbula, formando essa depressão. E por que eu tenho essa diminuição desse suprimento sanguíneo? Normalmente associado a trauma, normalmente associado a otites recorrentes, mas podendo também ser idiopática, tá? Qual que é a consequência de um côndilo bífido, de eu ter essa depressão vertical? Pode ser assintomática, pode ser sintomática, lógico. Quando eu penso na presença de um côndilo bífido, eu penso que provavelmente os tecidos moles também, provavelmente a chance de eu ter uma alteração é maior, uma vez que eu tenho uma alteração morfológica de superfície associada, né? Então a chance de eu ter uma DTM no paciente portador de côndilo bífido provavelmente é maior, né? Prevalência de côndilo bífido na população, pessoal, 1%. Tá bom? Então essa alteração é encontrada, 1 a cada 100 pacientes é encontrada essa presença desse côndilo bífido, normalmente associado a trauma durante o desenvolvimento da TM, associado a infecções recorrentes, otites recorrentes. Opa! Aqui uma imagem sugestiva, numa panorâmica, ó, então eu posso observar aqui uma imagem sugestiva de côndilo bífido, tá? O exame confirmatório é a tomografia computadorizada, mas aqui eu já tenho um indício forte da presença de um côndilo bífido. Tá? Uma outra panorâmica, mostrando agora aqui na cabeça de mandíbula do lado direito, também uma imagem sugestiva, tá bom? De côndilo bífido. Exame para comprovar tecido ósseo, tomografia computadorizada. Tá? Aqui já está bem mais claro, né? Basicamente eu não tenho dúvida que eu estou diante de um paciente com portador de um côndilo bífido, tá? Então, o que isso implica para mim? Faltou suprimento sanguíneo durante o desenvolvimento dessa cabeça de mandíbula, tá? Aqui uma imagem tomográfica mostrando essa depressão vertical que eu posso observar na cabeça de mandíbula, e aqui uma reconstrução tridimensional, né? Também obtido pela tomografia computadorizada. Aqui outra imagem também bem característica numa radiografia panorâmica de uma imagem de um côndilo bífido, né? E a confirmação se dando aqui pelo exame tomográfico, né? Então mostrando aqui a presença desse côndilo bífido. E aqui uma reconstrução tridimensional. Aqui outras imagens tomográficas, né? Como eu falei para vocês, a avaliação do padrão ósseo, a tomografia computadorizada é o padrão ouro, eu consigo esse detalhamento, não tenho sobreposição, então isso me facilita muito o diagnóstico. Cuidado com o 3D. O 3D, pessoal, como a gente fala na aula de tomografia computadorizada, ele não tem valor diagnóstico, ele é um valor ilustrativo, ele tem um valor didático na apresentação do caso. Todo o diagnóstico da tomografia computadorizada é dado pela MPR, pelo corte axial, coronal e sagital. Tá? O tridimensional ele tem um valor didático, um valor ilustrativo atrelado ao exame, tá bom? Então aqui outro côndilo bífido, presença de pressão vertical, outras imagens de côndilo bífido, tá? E automaticamente que uma ressonância magnética é possível observar também o côndilo bífido, né? E alteração, consequentemente, também da parte de
discoarticular, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, é muito comum o paciente com condilo bífido ter alteração articular em tecido mole devido à alteração morfológica presente em cabeça de mandíbula. E por último, das desordens de desenvolvimento, a hiperplasia de processo coronoide, tá bom? Que é a dimensão hiperplasia, a dimensão aumentada de processo coronoide. Como regra geral, pessoal, eu tenho uma variação na literatura de parâmetros que são utilizados. Deixa eu só ativar a ferramenta aqui. Normalmente eu tenho um parâmetro na literatura que eu tenho a altura da cabeça de mandíbula e teoricamente a cabeça de mandíbula, o processo coronoide ele não ultrapassa essa altura, né, de cabeça de mandíbula, tá bom? De tal forma, pessoal, que eu posso ter meu paciente que apresenta, por exemplo, aqui embaixo, como mostrado aqui na figura, um processo coronoide que ultrapassa essa altura de cabeça de mandíbula, né? Isso então eu caracterizo esse meu paciente, eu classifico esse meu paciente como portador de hiperplasia de processo coronoide. Qual que é a implicação dessa hiperplasia de processo coronoide, pessoal? Então, dependendo do grau, então aqui só novamente parâmetro, né, de análise de avaliação do meu processo coronoide. Então, a implicação é o seguinte, né? O paciente eu posso ter a hiperplasia sem nenhuma repercussão clínica, consequentemente eu não necessito de nenhum tratamento, tá bom? Mas eu tenho meu paciente com limitação de abertura de boca que se dá justamente pela hiperplasia do meu processo coronoide, né? Que durante o processo de abertura eu tenho então a limitação desse processo devido ao choque do meu processo coronoide aqui no meu osso maxilar, né? E automaticamente isso vai refletir numa limitação de abertura do meu paciente, né? Então, toda vez que eu estou diante de um paciente com limitação de abertura bucal, um fator que eu tenho que excluir, que é facilmente avaliado, né? Justamente é a hiperplasia de processo coronoide, tá? Então, a grande implicação clínica, sem dúvida, é essa limitação de abertura bucal, tá bom? Que pode ser uma das causas, é justamente a hiperplasia de processo coronoide. Como mostrado aqui nesse caso clínico também, relatado na literatura, tá bom, pessoal? Então, se a gente olhar aqui no paciente, então, eu tenho aquele desenho esquemático, né? Vamos passar assim para vocês. Eu tenho a altura, vejo que o processo coronoide ele se encontra acima da minha cabeça e mandíbula, isso automaticamente no meu paciente pode gerar uma limitação da minha abertura de boca, tá bom? Então, consequentemente levando a essa implicação clínica, essa possível implicação clínica no meu paciente. Muito bem. Tá? Aqui com detalhe, mostrando a hiperplasia do processo coronoide e outro caso mais sutil, vamos dizer assim, né? Porém também com limitação de abertura bucal, né? Então, aquilo que eu falei, à medida que a gente observa isso no exame imaginológico, eu faço a avaliação clínica. Ou o caminho inverso, né? À medida que eu tenho um paciente com pouca abertura bucal, um fator a excluir no meu diagnóstico, como possível diagnóstico, justamente a hiperplasia de processo coronoide, tá bom? E alguns outros casos aqui para ilustrar essa hiperplasia de processo coronoide, tá bom? E tratamento, pessoal. Tratamento, no caso que eu tenho meu paciente com limitação de abertura bucal, o tratamento é cirúrgico. Então eu faço uma abordagem cirúrgica e, consequentemente, né, eu consigo devolver esse meu paciente uma abertura bucal correta, tá bom? Então, automaticamente, refletindo na melhor conduta terapêutica para um caso de hiperplasia de processo coronoide com limitação da abertura bucal. Novamente, se o paciente não tem limitação, normalmente não se faz nada, não tem que fazer nenhuma intervenção. Eu vou fazer intervenção quando eu tenho uma limitação significativa da abertura bucal, tá? Então esse primeiro grupo foi que nós trabalhamos na videoaula de hoje, as desordens de desenvolvimento, aquelas desordens então que acontecem durante a formação da minha articulação temporomandibular, tá? Então nesse sentido abordamos as alterações de cabeça de mandíbula, aplasia, hiperplasia, hipoplasia e côndilo bífido e abordamos a hiperplasia de processo coronoide, tá? Nessa dinâmica de estudo, pessoal, entendendo a definição, entendendo a patogênese,
as características clínicas, imaginológicas e condutas clínicas, eu sugiro então o estudo das demais situações, os demais grupos, né? Lembrando, novamente, DTM é uma especialidade, né? Então, a quantidade de informação, a complexidade das informações é muito alta, tá? Então, por isso que nós temos uma disciplina na graduação que já vai dar um enfoque muito maior em DTM, né? E para quem gosta da área e quer aprimorar os conhecimentos, eu tenho a especialização, que é uma das áreas, na minha concepção, mais bonitas da odontologia, justamente pela complexidade, né? Então, pessoal, na videoaula de hoje era isso. Queria agradecer então a todos. Se cuidem e estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Um grande abraço a todos e se cuidem.